Então, olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso devocional sobre o Sermão do Monte, baseado em Mateus 5, 6 e 7. Hoje nós iremos falar sobre uma questão de dependência. O nosso texto é Mateus capítulo 6 e os versos são os 25 a 34. Vamos ler. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores do campo, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, dos gentios. Mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Viver no reino e para o reino não tem que ver com a mais-valia que nós trazemos para ele. Mas exatamente o contrário, percebermos e entendermos que somos nós que ficamos a ganhar por podermos entrar no reino de Deus. Isso levanta, claro, um desafio para nós. Que o reino de Deus é uma questão de dependência, ou seja, de confiar e esperar inteiramente em Deus, o Pai Celestial. O texto que lemos desafia-nos a depender, e a única garantia que Cristo nos dá é de que Deus irá suprir todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos para viver, se nós esperarmos e confiarmos inteiramente no Pai. Não diz como, nem quando ou onde, apenas nos incentiva a depender no Pai que cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Mas deixem fazer uma nota que eu creio que pode ser importante para nós neste ponto. O Sermão do Monte não é para nos dificultar, mas para nos promover e arrancar da mesmice da vida que tendencialmente se afunda por causa do pecado, da velha natureza que temos, da religião, do egocentrismo, de tantas outras coisas que não só nos afastam por vezes de Deus, como do que Ele planeou e preparou para cada um de nós. Devemos olhar e aprender com o Sermão do Monte, a subir a nossa fasquia pessoal, a aceitar que não somos nós que acrescentamos alguma coisa a Deus ou ao seu reino, mas precisamente o contrário, nós precisamos de Deus e precisamos fazer parte do seu reino. Então, em primeiro lugar, dependência é uma questão de confiança. Depender de alguém pode ser um exercício difícil porque implica sempre em confiar. A maioria de nós enfrenta essa luta, creio eu, entre não ter que depender de nada nem ninguém, mas ter que confiar no que está para além de nós mesmos. O reino de Deus é claramente um lugar onde se vive na dependência, seja de Deus, seja até uns dos outros. E a evidência que isso está a acontecer é através da confiança que nós depositamos e manifestamos. O nosso texto de hoje ensina-nos sobre o que é confiança. Confiar é tirar os olhos de nós mesmos e colocá-los em quem nos pode ajudar. Mas mais é lutar contra a preocupação que gera ansiedade e tem tendência a iludir-nos e a empurrar-nos para a independência. Provavelmente a expressão ou similar que Jesus mais usa neste texto que nós lemos é não andem preocupados ou ansiosos. Noutras ocasiões, Jesus reforçou a ideia aos discípulos de não se deixarem dominar pela preocupação. João 14, por exemplo. Nas cartas às igrejas, Paulo também vai instruir a não nos deixarmos dominar pela preocupação e perseverar na confiança ou fé associada à oração. Quem não conhece Filipenses 4:6, que diz para nós não andarmos preocupados ou ansiosos, mas levarmos através da oração tudo aquilo que nos deixa preocupados diante do Senhor. Só há virtude na preocupação se ela nos lembrar e levar para os braços do Pai, certo? Infelizmente, a maioria das vezes, a nossa preocupação, seja pelo que for, é mais parte do problema do que da solução.
Isto porque a preocupação tende a levar-nos a agir na nossa força própria e sem pensar, muitas vezes, ou até encurralar-nos e encerrar-nos na prisão da ansiedade. Alguém se identifica? E isso é contraditório com o princípio da dependência no reino de Deus. Jesus ensina-nos a confiar em Deus, o Pai Celestial, como as aves do céu e as flores do campo. Ambos dependem e confiam na provisão diária e necessária de Deus. É Jesus que diz isso no texto que lemos. Contudo, confiar em Deus como as aves e as flores não significa, claro, inação, passividade ou preguiça. Envolve estar a favor, criar condições, ser responsável. Primeiro, para não bloquearmos ou boicotarmos o agir de Deus com a nossa preocupação. E segundo, vivermos intencionalmente a favor do reino de Deus, não tendo medo de investir e de nos darmos em seu favor, e ainda aceitar que no seu tempo e o que Ele nos dá é sempre o melhor para nós e até para o próprio reino. A última nota sobre confiança que eu quero lembrar é que é acerca de sermos também nós de confiança. Ou seja, não basta nós temos que aprender a confiar, temos também nós que ser de confiança. Precisamos aprender a confiar em Deus, sobre provisão. Precisamos, em simultâneo, aprender a ser de confiança para Deus e uns para os outros. Afinal, buscar o reino não é só esperar ter mais, mas ser mais e, por vezes, até ter que dar mais. Precisamos aprender que estar em dependência é circular numa estrada de 3 faixas. Ora damos e recebemos, ora damos para receber, ora recebemos para dar, e isso implica em confiar e ser de confiança. Então, em segundo lugar, dependência é também uma questão de esperança. Viver na dependência de Deus implica em confiar, como já dissemos, mas também em saber esperar ou ter esperança. Ter esperança não é apenas acreditar que tudo acabará bem. Também não pode ser apenas vivermos ansiosos pelo último dia ou pela resposta final, mas ter esperança é vivermos em cada dia a descansar em Deus. Esperar em Deus ou ter esperança é saber descansar nele. Se confiar é andar pela fé, esperar em Deus é descansar enquanto se anda. É saber que não corremos em vão, sem direção, e mesmo quando nos cansamos, saber que Deus renovará as nossas forças para continuarmos a esperar nele. Viver na dependência de Deus exige coragem para confiar e liberdade para esperar. Só quem é livre consegue e sabe esperar verdadeiramente em Deus. Se nos prendemos demasiado às nossas expectativas, à nossa mania de independência, às nossas soluções rápidas e egocêntricas, a agir por nossa conta e sem pensar, podemos até dizer que confiamos e esperamos em Deus, mas no fundo sabemos que isso não é verdade. Por vezes estamos presos entre a preocupação e a ansiedade. Só uma intencional dependência de Deus trará uma total liberdade, porque apenas uma total dependência nela encontraremos descanso. Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Mateus capítulo 11. Esperar em Deus é ser livre para assumir a nossa limitação, a nossa incapacidade para prover e providenciar tudo aquilo que nós precisamos. A preocupação e a ansiedade escravizam-nos, isolam-nos e fazem-nos julgar a sós contra tudo e contra todos e, no final, por vezes até contra nós próprios. É por isso que ser do reino é uma questão de dependência e nunca de independência. Estar no reino, a independência, é saber de onde vêm as nossas forças e provisão e onde podemos lançar a preocupação e a ansiedade. Veja o que o salmista escreveu no Salmo 94. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Veja o que Pedro também fala sobre isso. Lancem sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A provocação que a serpente trouxe a Eva foi tornar-se independente, ao insinuar que ela poderia ser igual a Deus, logo já não precisaria de Deus. A estratégia do inimigo não mudou nos nossos dias e para a nossa vida. Ele continua a tentar levar-nos a confessar uma coisa e a viver outra. A dizer que confiamos e esperamos em Deus, mas na prática viver entupidos e carregados de preocupação e ansiedade. Jesus disse: tenham cuidado
para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Mateus 21. Uau! Na prática passamos a vida, vejam se não é verdade, passamos a vida a dar um jeitinho, a preocupar-nos com as coisas que Deus prometeu cuidar e prover para nós. Na prática dizemos que amamos e somos a favor do reino, mas usamos o reino apenas e só para encontrar alguma mais-valia. Porque não conseguimos confiar nem descansar em Deus. Precisamos de mudar isso, buscando o Senhor, Deus e o seu reino em primeiro lugar. Então, concluindo, lembramos que o reino é uma questão de dependência. Quem não confia nem espera, literalmente, em Deus, criará problemas no reino com a sua independência, preocupação e até ansiedade. Para terminar, desejo lembrar uma das parábolas mais emblemáticas que Jesus contou. A parábola do filho pródigo. Lucas, no capítulo 15. A maioria de nós está familiarizado com esta história. Não sei bem se pelo aspecto que eu quero sublinhar ou chamar a vossa atenção no final deste episódio, ou seja, para a independência patente no filho mais novo e latente no filho mais velho, ou seja, escancarada no filho mais novo e meio disfarçada no filho mais velho. Ambos revelaram ser ou estar independentes do pai. O mais novo revela o seu desejo de independência quando pede a sua parte na herança e decide ir para longe, viver sozinho. O filho mais velho, apesar de não sair de casa, mostra-se a trabalhar por conta própria sem nunca se sentir sequer parte do todo. Infelizmente, é numa destas posturas que tantos cristãos vivem no reino de Deus. Orgulhosamente a acenar a sua capacidade de independência, mas com os recursos do pai, como o filho mais novo, ou viver em frustração sem nunca recorrer aos recursos do pai, estando tão perto e, afinal de contas, tão longe como o filho mais velho. As duas posturas são formas de viver independência e, naturalmente, ambas são rejeitadas pelo nosso Pai Celestial. O filho mais novo, de facto, arrepende-se na história, lembram-se? Mas a sua intenção é a de chegar a casa e tornar-se um empregado, ou seja, seguir a postura do irmão mais velho. Mas porque essa não sequer é a ideia do pai dentro de casa, ele interrompe-o imediatamente, restaura e abre a porta da dependência, ou se quisermos, da interdependência. Sabemos que é apenas uma parábola, uma ilustração, mas não deixa de ser uma figura do que acontece com tanta boa gente. O reino é lugar de dependência, de confiar e esperar em Deus sempre e em tudo. O reino é ainda lugar de interdependência. Enquanto confiamos na provisão de Deus e esperamos descansados nele, buscamos o reino, damos-nos ao reino e Deus acrescentará e suprirá as nossas necessidades através uns dos outros e uns, claro, aos outros. Cada dia trará o seu mal, sabemos isso. As preocupações naturais de quem vive no mundo, mas Deus para cada mal, oh yes, para cada circunstância, para cada aflição, preocupação ou até ansiedade, Deus tem resposta, solução, saída, escape, provisão, yes. E fará isso por intervenção divina embrulhado nas pessoas do reino, eu e tu. Deus é o rei do reino, mas escolheu tratar-nos como o Pai Celestial que cuida de cada um de nós. Termino com Mateus capítulo 7, verso 11. Nós chegaremos lá mais à frente, mas deixem-me usá-lo já aqui. Mateus 7, 11. E vejam o que ele diz para nós terminarmos. Portanto, se vocês que, sendo maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes ao que lhe pedirem. O reino de Deus é um lugar, é uma questão de dependência. Nós precisamos de aprender a esperar e a confiar em Deus e perceber que Deus vai cuidar de uns dos outros através uns dos outros. Mais uma vez, obrigado por estarem aí desse lado, acompanharem-nos. Por favor, façam comentários, partilhem este e outros vídeos com outros. Pedimos que nos sigam também nas redes sociais para estarem a par daquilo que partilhamos, daquilo que Deus pode falar à vossa vida. E agradecemos muito, mais uma vez, continuarmos juntos desta maneira que agora é possível, tá bem? Deixo um abraço enorme para todos. Tchau!